Gospel News. Muito bem, chegamos a um momento assim especial desse programa, que é a ministração da Palavra de Deus. Eu quero convidar você, meu caro internauta, a estar abrindo a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 4, versículo 8. Filipenses, capítulo 4, versículo 8. E a palavra do Senhor nos fala assim: Por último, meus irmãos, disse Paulo, encham a mente de vocês com tudo o que é bom e merece elogios, isto é, tudo o que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Amados, o tema desse mês é psiquismo humano, uma abordagem teológica e psicanalítica. E eu quero assim convidar vocês a meditarmos sobre este texto da Palavra de Deus aqui em Filipenses 4:8. E eu quero assim, antes de mais nada, contar uma ilustração para que possamos ilustrar essa reflexão de agora. Eu quero falar aqui sobre o caminhão de lixo. Eu recebi um e-mail que falava de um homem que ele foi, na verdade, envolvido em um acidente de trânsito, se eu não me engano, e ele não reagiu de forma negativa, nem com violência. E alguém que se encantou com a atitude daquele homem perguntou para ele: por que você reagiu de uma forma tão positiva? Ele falou: olha, eu não sou um caminhão de lixo. E ele explicou: um caminhão de lixo, ele é cheio de lixo, lógico. E quando ele está muito cheio, ele precisa de encontrar um lugar para poder jogar, descarregar aquele lixo. E ele falou: olha, graças a Deus eu não ando juntando lixo no meu coração. E eu não ando por aí procurando uma oportunidade, uma pessoa, um lugar para poder descarregar esse lixo. Que ilustração maravilhosa, não é? Ela mostra que nós não fomos feitos para comportar lixo, mas sim a glória de Deus. E podemos sim lidar com as nossas limitações, lidar com as nossas crises, com os nossos dramas, com os nossos traumas, de uma forma interessante. E uma vez que lidemos com essas dificuldades de uma forma positiva, seremos pessoas melhores, as pessoas verão Deus na nossa vida e a nossa sociedade será uma sociedade diferente, uma sociedade boa de se viver. Mas, voltando para o texto lido aqui ainda há pouco, eu quero assim apenas lembrar a vocês que quem escreveu esta carta aos crentes que moravam em Filipos, ou os filipenses, foi o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo foi um grande missionário e ele passou em Filipos, pregou a palavra de Deus e algumas pessoas ali se converteram. E acontece que depois de algum tempo ele escreve uma carta para essas pessoas para poder falar sobre a alegria, a importância de sermos alegres na presença de Deus. E eu quero assim chamar a atenção ao fato de que o apóstolo Paulo, mais ou menos no ano 60 a 64 depois de Cristo, quando ele escreve essa carta aos filipenses, ele estava preso. E alguns dizem que ele estava em Roma, ele estava preso em Roma. Agora imagine você, um homem que estava preso por pregar o evangelho, possivelmente na cidade de Roma, e mesmo preso lá dentro da cadeia, ainda tem forças para escrever sobre a alegria e para mandar uma carta para os filipenses falando sobre a alegria. Interessante, não é? É interessante principalmente porque entendemos que Paulo era uma pessoa resolvida. Mas por que ele era resolvido? Naquela época já existia a psicologia, a psicanálise, já existiam, na verdade, escritórios dessas ciências para que ele pudesse se tratar? Não, queridos. Não que isso não seja importante, é extremamente importante. Mas Paulo, ele teve um encontro pessoal com Jesus. Isso determinou que ele pudesse lidar com as suas limitações de uma forma excelente, de uma forma positiva. E essa experiência dele com o próprio Jesus fez dele uma pessoa resolvida. Mas eu quero, assim, destacar 3 pontos nessa nossa reflexão. Eu quero, assim, refletir sobre a mente humana. E eu quero dizer para vocês que a mente humana é como o disco rígido dessa máquina perfeita que é o ser humano. Nós sabemos que quem possui um computador, possui no seu computador pelo menos 2 memórias. A memória RAM, que é a memória provisória, que só arquiva aquilo enquanto o computador está ligado. Mas tem também o disco rígido, que é a memória definitiva. Depois que você salva algum conteúdo, esse conteúdo salvo vai para essa memória rígida, para esse disco rígido, a memória definitiva. E da mesma forma que nós podemos salvar nos nossos computadores conteúdos positivos ou negativos, nós também podemos salvar no nosso
computador perfeito, que é a máquina humana, na nossa memória, no nosso cérebro, podemos arquivar também conteúdos positivos ou negativos. Da mesma forma que ao abrir o monitor de um computador, você pode ver, na verdade, conteúdos interessantes ou conteúdos nefastos, a pessoa também ela pode ter na sua mente coisas positivas ou negativas que vão fazer com que ela tenha ações e reações positivas ou negativas. Então, quando o apóstolo Paulo, mesmo estando preso, possivelmente em Roma, lá pelos idos do ano 60 da nossa era cristã, ele fala sobre a alegria e estimula as pessoas a colocarem em suas mentes tudo aquilo que era positivo, como ele fala aqui, não é? Estimula vocês a guardarem em suas mentes aquilo que é verdadeiro, digno, correto, puro, agradável e decente. Paulo estava, na verdade, ensinando o segredo para termos conteúdos positivos armazenados. Tudo isso aqui, amados, é o que nós devemos trazer para o nosso disco rígido, para a nossa memória. Mas o segundo ponto dessa nossa reflexão, eu quero falar sobre o conteúdo selecionado. O que salvar? O que devemos salvar na nossa memória? E nós precisamos, queridos, em primeiro lugar, precisamos andar com pessoas que nos edifiquem. A Bíblia diz que as más conversações corrompem os bons costumes. E tem um adágio popular também que diz: diz-me com quem andas e te direi quem és. Amados, para que possamos guardar conteúdos positivos em nossa mente, precisamos selecionar as pessoas com as quais andamos. Muitas vezes existem pessoas com as quais andamos que só falam coisas negativas, são pessoas muitas vezes pobres espiritualmente falando, que não têm o que oferecer. São pessoas dignas de pena, pessoas maravilhosas, sinceras, mas inocentes, porque não conhecem ainda a palavra de Deus e não sabem o que é edificante. Então, no segundo ponto dessa reflexão, eu quero dizer para você que para que você possa jogar no seu disco rígido conteúdo positivo, selecione as pessoas com quem você anda. Além disso, selecione as literaturas que você lê, os filmes que você assiste, os programas que você tem ouvido na rádio, não é? Os programas que você tem assistido na televisão, enfim. Tudo isso que você joga para dentro de você pode ser lixo ou não. E se você, na verdade, tem cuidado em selecionar tudo isso que você lança para dentro de si, você certamente será uma pessoa mais semelhante a Jesus. E o terceiro ponto dessa nossa reflexão, eu quero falar sobre elementos influenciadores. Esses elementos influenciadores que eu falei, que pessoas, literaturas, a mídia, enfim, são, na verdade, elementos que têm por trás de si pessoas que têm ou não algo a oferecer. É por isso que precisamos ter muito cuidado, não só conosco, mas também para quem é pai, com os nossos filhos, com o nosso cônjuge. Precisamos ter cuidado. Porque, na verdade, queridos, nós somos... Cada ser humano é uma miscelânea, na verdade, um mosaico. Como eu falei na entrevista com o pastor Jean, é a consequência de uma gama de influências. E nós precisamos, na verdade, selecionar aquilo que vai influenciar as nossas vidas, aquilo que vai nos marcar. E eu quero, assim, sugerir de uma forma especial a Bíblia Sagrada, as Sagradas Escrituras. Leia a Bíblia. Bíblia é uma palavra que vem do grego biblos. É uma literatura... É uma pequena biblioteca com 66 livros, 39 livros no Antigo Testamento, 27 no Novo, e tem várias literaturas dentro dessa literatura que é a Bíblia. Nós temos biografia, nós temos história, nós temos poesia, nós temos novelas, enfim. E tudo que está aqui é para a glória de Deus e para a edificação minha e sua. Então eu quero assim encerrar desde já esta palavra de reflexão, dizendo para você que o psiquismo humano é algo complexo, não é simples. Mas, quando nós alimentamos as nossas mentes com aquilo que é positivo, nós nos tornamos pessoas positivas e Deus se alegra com isso. Nós passamos a lidar melhor conosco mesmo, passamos a nos relacionar melhor com o outro, é o que chamamos na teologia de alteridade, a relação eu-tu. O mundo fica diferente quando nós selecionamos o que absorvemos e quando colocamos isso para fora, a influência do que colocamos para dentro, nós certamente colocaremos para fora aquilo que vai edificar a nós e ao outro. Gospel News.